Olá, boa noite. Boa noite. Papa alerta fiéis e peregrinos para o risco de transformar a vida espiritual numa relação comercial com Deus. E encoraja líderes a continuarem com as negociações para um cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região. O Ministério da Saúde alerta para problemas que podem ser ocasionados pelo excesso de peso. São Paulo recebe mutirão de quitação de débitos com descontos de até 90%. E veja o resumo do acampamento Fraternidade São João Paulo II, que reuniu centenas de pessoas na Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco alertou fiéis e peregrinos nesse domingo, durante o Ângelus no Vaticano, para o risco de transformar a vida espiritual numa relação comercial com Deus. O Santo Padre pediu novamente pelo fim dos conflitos e questionou se é de fato com a guerra que se alcança a paz. Em seu clamor pela paz, o Papa Francisco disse estar unido à dor e ao sofrimento da população da Terra Santa. Lembrou dos milhares de mortos, feridos, desabrigados e das destruições que causam consequências terríveis para os pequenos e indefesos. Davvero si pensa di costruire un mondo migliore? Verdadeiramente se pensa em construir um mundo melhor e alcançar a paz dessa forma? Chega, por favor, parem. Basta, per favore. Francisco pediu perseverança nas negociações de cessar-fogo imediato em Gaza e em toda a região, para que os reféns possam ser libertos imediatamente e a população civil tenha acesso seguro à ajuda humanitária. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina. E, por favor, não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, onde muitos morrem todos os dias, clamou o Santo Padre. O pontífice também citou o segundo Dia Internacional do Desarmamento e Conscientização sobre a Não Proliferação, celebrado amanhã. A data instituída em 2022 reafirma o papel da ONU no desarmamento e o compromisso dos Estados-membros em fortalecer esse princípio. Auspico vivamente que a comunidade internacional... Espero sinceramente que a comunidade internacional compreenda que o desarmamento é, antes de tudo, um dever moral. Isso requer coragem de todos os membros. Ao meditar o Evangelho em que Jesus expulsa vendedores e cambistas para que o templo de Deus não tivesse características comerciais, o Santo Padre apresentou o contraste entre casa e mercado. O Papa explicou que estas são, de fato, duas maneiras diferentes de se apresentar diante do Senhor. De acordo com Francisco, Cristo agiu com firmeza porque não aceitou que o mercado substituísse o templo, que deve ser compreendido como casa, e que neste ambiente é possível cultivar um relacionamento de confiança com Deus. Que i banchi di vendita prendano il posto della mensa familiare. Que os bancos de vendas não tomem o lugar da mesa da família, os preços o lugar dos abraços e as moedas o lugar dos afetos. Ao final, o Papa pediu que os fiéis refletissem sobre a oração. É um preço a pagar ou é um momento de entrega confiante? E concluiu pedindo que Maria ajude os cristãos a fazer casa com Deus. Maria ci aiuti a fare casa con Dio. E de Roma a gente vem para o Brasil. Esta segunda-feira, 4 de março, é um dia para refletir sobre a obesidade. É a condição em que o corpo acumulou gordura acima do normal, a ponto de ter impacto negativo na saúde. Então vamos chamar o Ronaldo da Silva, na capital federal, para falar sobre políticas públicas que giram em torno deste assunto. Boa noite, Ronaldo. Também para você, eu desejo muito boa noite para toda a audiência da Canção Nova e um bom começo de semana a todos nós. O Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um problema de saúde pública e disponibiliza guias para auxiliar na prevenção e promover a saúde. No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei que tratam do tema. Por muito tempo, Cris enfrentou a obesidade. Em 2018, fez uma cirurgia bariátrica para melhorar a saúde. Para ter uma qualidade de vida melhor, para poder curtir o crescimento da minha filha e ter, assim, poder ter
me exercitar e me sentir bem comigo mesmo. A doença influenciou nos estudos. Sua dissertação de mestrado foi sobre publicidades médicas para cirurgia bariátrica, pesquisa que envolveu informações do corpo feminino e o estigma que a mulher enfrenta quando passa pela obesidade. Pois eles postam muitas fotos de mulheres magras e felizes, como se a conquista do corpo magro, né, a bariátrica fosse para isso. E não é, a bariátrica ela é para a saúde e ela é uma cirurgia que mexe muito com o seu psicológico, então você precisa estar psicologicamente muito preparada para isso. A obesidade é uma doença crônica definida pela Organização Mundial da Saúde como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. O Atlas Mundial da Obesidade de 2023 mostra que a incidência da doença em todo o mundo deve apresentar crescimento considerável nos próximos anos. No Brasil, a previsão é de que até 2035, 41% da população adulta conviva com a doença. Os maus hábitos alimentares é um dos fatores, né? Então, hoje a gente vive num mundo onde é tudo muito fácil. A gente corre muito, né, por causa dos nossos compromissos, então a gente esquece de priorizar muitas vezes uma alimentação adequada e saudável. Então a gente come muitos alimentos industrializados, deixando de lado aqueles alimentos in natura que vão favorecer a nossa saúde. A obesidade é um tema discutido com frequência aqui no Congresso Nacional. Na Casa, tramitam 5 projetos de lei com a temática. Um deles propõe aumento da taxa para comercialização de refrigerantes e bebidas açucaradas, como forma de combater a obesidade infantil e o diabetes. O Ministério da Saúde disponibiliza guias com orientações nutricionais e atividades físicas, cuidados importantes para a prevenção da doença. Se você já desenvolveu a obesidade na infância, na adolescência, você vai ter que fazer esse acompanhamento para o resto da vida, porque é uma doença crônica. Primeiro você tem que entender seu corpo e saber buscar ali onde é que você precisa cuidar, né, e buscar essa saúde em primeiro lugar. Dados do relatório global Gestão de Resíduos 2024 informam que a produção de lixo urbano no Brasil deve crescer em mais de 50% e pode alcançar 120 milhões de toneladas até 2050. O documento aponta que de 400 mil a 1 milhão de pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças geradas pela má gestão de resíduos. O lixo impacta diretamente na chamada tripla crise planetária, composta por mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. A gente muda de assunto. Começou o mutirão do Desenrola Brasil em parceria com o Serasa. O mutirão reunirá até 28 de março mais de 700 empresas que participarão do programa para negociar dívidas. Mais informações com a repórter Aline Campelo. Até o final do mês, os interessados em renegociar dívidas terão acesso a mais de 550 milhões de ofertas no Mega Feirão Serasa, além dos descontos de até 96% do Desenrola Brasil. É possível fazer isso pelo site do programa ou da Serasa Limpa Nome. Desde o início do programa, cerca de 12 milhões de pessoas foram beneficiadas com reacerto de mais de 26 bilhões de reais em dívidas. O Ministério da Fazenda, Correios e concessionárias de contas básicas integram a iniciativa pelo combate à inadimplência. As ofertas podem ser acessadas por consumidores de todo o país, via digital ou presencial. É possível participar do Mega Feirão Serasa e do Desenrola de forma online e gratuita, pelos canais que aparecem na sua tela. No site do Mega Feirão no Serasa, no aplicativo Serasa, disponível no Google Play e Apple Store, no WhatsApp por meio do número 11 99575 2096 e de forma presencial. Também é possível regularizar as pendências em todas as agências dos Correios do Brasil a partir de uma taxa de R$ 4,20. Esse tipo de atendimento vai de 4 a 28 de março, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E a gente fica por aqui. Um bom início de semana a todos e até amanhã com mais notícias de Brasília.
O presidente Lula assinou hoje um projeto de lei para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativos. Vamos chamar a repórter Camila Castro, que está em frente ao Palácio do Planalto e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Mauricéia. Boa noite a todos. A cerimônia aconteceu esta tarde com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e também representantes de empresas de transporte como Uber e 99, além de presidentes de sindicatos e associações de motoristas. Olha, a proposta regulamenta, por enquanto, o transporte de passageiros em veículos de 4 rodas. Dessa forma, não estão incluídos motoristas de motocicletas ou entregadores de delivery e também de encomendas. Entre os principais pontos estão a limitação da carga horária de 8 horas diárias, podendo chegar aí até 12 horas, isso se houver acordo coletivo. A definição dos profissionais como autônomos, proposta de remuneração mínima e também contribuição ao INSS. O consenso foi alcançado após 10 meses de negociações. O texto foi criado a partir de conversas do governo federal com as empresas e motoristas de aplicativos. Os motoristas terão a garantia de receber pelo menos R$ 8,02 por hora trabalhada. As empresas vão pagar uma alíquota de 20% ao INSS e os trabalhadores entram com 7,5% de complementação. Na avaliação das empresas, isso garante previsibilidade e segurança jurídica, mas não estabelece vínculo empregatício entre o funcionário e a empresa. O texto agora será enviado, então, ao Congresso Nacional para apreciação dos parlamentares. Por hoje é só. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. No último ano, o segmento de brinquedos movimentou mais de 9 bilhões de reais e cresceu 4%. Vamos chamar Sidney Fernandes, que tem as informações sobre uma feira do setor em São Paulo. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Brincadeiras que fazem a economia girar. 170 expositores estão reunidos aqui em São Paulo com novidades no setor de brinquedos. Confira na reportagem. Brinquedos educativos, bonecas que não saem de moda, carrinhos tecnológicos. A 40ª edição da Feira Abrim, em São Paulo, trouxe mais de 1.200 novidades em um dos setores que mais movimentam o mercado brasileiro. Tudo muito interligado com o ambiente de internet, de tudo. Você pode brincar fisicamente ou pode brincar eletronicamente, você escolhe. Há 10 anos atrás, a família brasileira dava 5 brinquedos por criança por ano. Terminamos o ano passado com 11 brinquedos por criança por ano. Neste espaço da Feira da Abrim é possível explorar a diversão offline. Por aqui os destaques são os jogos de tabuleiro. Mercado em crescimento. Tem jogos de tabuleiro que a gente jogava na infância com mecanismos novos, mas esse tipo de jogo ele une muito a família. A gente tem cada vez mais tentado trazer produtos para essa solução também. Na pandemia deu muito certo, né? As crianças estavam mais em casa e é uma tendência que continuou, né? Dos jogos de tabuleiro aos educativos, a venda de jogos para alfabetização também é uma aposta no setor. Ferramentas de acessibilidade fazem parte do catálogo, com jogos em libras, braille e especiais para crianças com transtorno do espectro autista. Esses produtos eles têm o foco de estimular essas crianças a se desenvolver e também mostrar para as outras crianças que não têm essa necessidade, elas poderem brincar junto com essas crianças. Então o brinquedo ele é pensado para a criança com uma necessidade especial, mas é para ela poder interagir também com todas as outras crianças. Também na diversão offline, os instrumentos musicais são uma aposta. A música ela tem o papel de realmente ativar algumas coisas importantes na criança, né? Como a concentração, as habilidades. Então ela traz tudo isso. A música realmente ela é um fator muito importante na educação da criança.
Nas novas descobertas dos pequenos, os brinquedos do tipo faça você mesmo também despertam o interesse das crianças e as marcas estão investindo. Dificilmente hoje a gente traz um produto pronto para a criança. Todos os nossos produtos têm a temática deles mesmos fazerem. E isso é fantástico, porque o sentimento deles de eu que fiz é muito mais legal do que a brincadeira em si. Eu gosto de parecer que a gente que fez, que a gente que criou o nosso mesmo produto. 700 empresas participam de um mutirão para a quitação de dívidas aqui na capital paulista. Bancos, financeiras e comércio, entre outros estabelecimentos, oferecem descontos que podem chegar aos 90% por meio do Desenrola Brasil. Além de limpar a barra, o consumidor pode aprender um pouco mais em como lidar com o dinheiro. Criado pelo governo federal em parceria com a Serasa, o projeto Desenrola Brasil tem o objetivo de recuperar as condições de crédito dos consumidores. A situação das dívidas, a gente teve um aumento bem significativo da inadimplência nos últimos 2 anos e felizmente no fim do ano passado para cá esse crescimento ele estancou e a gente percebe que as pessoas estão querendo muito renegociar suas dívidas. Em 2023 foi o ano de maior volume de renegociações de dívidas da história. É o caso do aposentado Narciso. Então agora eu tive para conversar com eles, foram muito amáveis comigo, a empresa teve um bom desconto e eu vou tentar pagar direitinho para não dar mais problema no futuro. O programa oferece planilhas e aplicativo para ajudar as pessoas a organizar as contas e acompanhar os gastos. De acordo com esta psicóloga, quando a pessoa quita as dívidas, passa a ter melhorias na autoestima e na saúde mental. Essa pessoa vira até uma referência na família dele, como aquele que tinha dívidas e superou. Isso, em termos de saúde mental, é importantíssimo. Até o dia 31 de março, visitantes do Palácio dos Correios, no centro de São Paulo, poderão contemplar a visão de alguns artistas sobre educação financeira. São 18 quadros de artistas do Brasil inteiro. Então, para quem quiser ver esses quadros lindos e coloridos, basta vir aqui na agência do Anhangabaú até o dia 31 de março. Essas foram as notícias aqui da capital paulista. Amanhã voltaremos com outras informações. Boa noite a todos, bom começo de semana. Volto com vocês na Central de Jornalismo. Obrigada, Sidney. Boa noite. Olha, no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, 13 milhões de pessoas têm alguma doença rara. Em Aparecida, interior de São Paulo, uma corrida reuniu no pátio do Santuário Nacional pessoas de todo o país com patologias raras. Antes da largada, uma missa, celebrada por Dom Orlando Brandes, na Basílica de Aparecida. O pátio do Santuário Nacional de Aparecida deu lugar a uma pista de corrida. Mais de 100 pessoas se inscreveram para a primeira Corrida Nacional dos Raros. Ellen é portadora de 2 doenças raras. Ela veio de Brasília, viajou mais de 1.000 quilômetros e se reuniu com colegas raros de vários estados do país. Foi uma viagem desafiadora, porque o raro viajar é difícil, mas eu tenho uma equipe multi maravilhosa que me acompanha, então foi mais tranquilo. A Marília de São Paulo, capital. Portadora de púrpura, representa 96 associações e grupos de apoio de doenças raras de todo o Brasil. Minha doença é uma das doenças invisíveis, então quem me vê não sabe o que eu tenho, o que eu passei. Então tá aqui é uma superação para mim. Padre Marlon Múcio foi o idealizador da corrida. Ele é portador de RTD, deficiência do transportador de riboflavina, e conta que a ideia surgiu como uma forma de agradecer a Nossa Senhora. Porque eu tinha começado 2023 malzão, na cama, e eu estava terminando o ano de pé. Eu senti no coração de vir aqui no pátio da Basílica do Santuário de Aparecida para fazer a minha São Silvestre. Eu corri um trechinho pequenininho, mas corri para valer, com meu respirador mecânico em mãos. Nesta corrida, todos os participantes foram campeões. Eles realizaram um percurso de 180 metros, cada um no seu tempo, e levaram para casa uma medalha que representa a luta de cada um. Para mim, representa uma vitória, não só para mim, mas para todos os raros do Brasil.
somos raros, mas não somos invisíveis. Para mim, participar da corrida é um privilégio para mim. É a luta pela vida, que é a defesa pela conscientização da pessoa para ter respeito e a fraternidade pelo povo que luta pela vida. Passa de 460 mil o número de pessoas que testaram positivo para a dengue no Brasil. O número de casos que aguardam confirmação passa de 1 milhão. Segundo o Ministério da Saúde, Minas Gerais é o estado com o maior número de ocorrências, 144 mil. Na capital mineira, o hospital de campanha tem sido alternativa para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. Já são quase 9 mil casos de dengue confirmados na capital mineira. Outros 35 mil estão em investigação. Centros e unidades de saúde de todas as regiões recebem muitos pacientes. Rosiane estava há mais de 2 horas esperando para ser atendida. Já o filho de 15 anos conseguiu atendimento rápido devido ao quadro de saúde. E eu fui lá dentro e falei com a moça, falei assim, não, vocês têm que atender ele, ele está vomitando ali fora, ele está tendo febre muito alta, aí eles passaram ele na frente e atenderam ele um caso mais urgente. O filho de Rosiane foi levado para o hospital de campanha, que fica na UPA Norte, em Belo Horizonte. O hospital de campanha instalado pela prefeitura começou a atender a população na última sexta-feira. Só no fim de semana, a unidade prestou assistência a quase 400 pacientes. E uma vez esse paciente classificado como B, C ou D, né, ou seja, um paciente mais grave, que necessita de uma hidratação mais intensiva, de um leito, ele entra para o nosso hospital de campanha. 170 profissionais foram contratados para atuar na unidade, que possui 40 leitos e funciona 24 horas por dia. A dengue, a gente tem uma classificação A, B, C e D, né? D é o paciente mais grave. Esse paciente mais grave, ele não está no hospital de campanha, ele vai passar por ali, mas a gente vai levar ele para um leito hospitalar, porque ele precisa de uma complexidade maior. Ali a gente fica muito com o paciente C, que é a grande maioria dos pacientes que precisam de um atendimento hospitalar, que é um paciente que precisa de uma hidratação venosa mais intensa, em geral por 48 horas, então que é o prazo que ele habitualmente fica nessa unidade. Alguns centros de saúde de Belo Horizonte têm horário ampliado até às 10 da noite e expediente no fim de semana. Assim como a gente abriu esse hospital de campanha, a gente está acompanhando muito de perto para a possibilidade de novos espaços dentro das próximas semanas, de acordo com essa demanda que a gente for atendendo nas nossas unidades. No norte do país, as chuvas ainda provocam a cheia do rio Acre. No município de Brasileia, as águas subiram a quase 18 metros no fim de semana. De acordo com o governo, é a maior enchente já registrada no município. 17 das 22 cidades acreanas estão em situação de emergência. Em todo o estado, ao menos 23 mil pessoas estão fora de casa. A Defesa Civil afirmou que 75% da cidade de Brasileia foi inundada. Mais de 15 mil pessoas foram, de alguma forma, atingidas pela enchente. Muitas estão em casa de parentes ou amigos e quase 1.300 pessoas estão desabrigadas. 16 abrigos foram montados para acolher e dar suporte aos moradores. Vamos ver como fica o clima no país amanhã? De acordo com a previsão, o volume de chuva diminui no Acre, mas as pancadas continuam fortes entre o Pará e o Tocantins e aumentam em Manaus. Um ciclone formado na Argentina vai provocar chuva nos 3 estados da região sul. O mar fica agitado com possibilidade de grandes ondas, mas no Rio Grande do Sul, em grande parte do estado, o tempo vai ficar firme, como você vê na região mais clara do mapa. A frente fria também avança em direção ao sudeste e traz instabilidade para a região. Pode ter temporais na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba. No centro-oeste, o calor vai diminuir com a chegada da chuva. Em Goiás e no Distrito Federal pode chover a qualquer hora. Atenção, nordestinos! A região vai permanecer chuvosa, pois o calor e a umidade vai favorecer a chuva na Bahia e em Sergipe. Nas demais áreas da região, o tempo continua abafado com chuvas e trovoadas. Vamos às temperaturas? Teremos aí mínima de 17 graus em Porto Alegre, 23 no Rio de Janeiro e máxima de 33 graus em Cuiabá e 37 no Rio de Janeiro.
Faleceu na madrugada de hoje, aos 67 anos, por agravamento de uma infecção urinária, o fundador da Copiosa Redenção, padre Wilton Moraes Lopes. O sacerdote estava internado desde o dia 20 de janeiro em um hospital em Ponta Grossa, no Paraná. Padre Wilton foi ordenado no dia 9 de julho de 1983 em Rondonópolis. O corpo está sendo velado na Catedral Santana, em Ponta Grossa, e daqui a pouco, às 8 horas, será levado para a Chácara de Uvaia, na mesma cidade, onde permanecerá até o sepultamento amanhã, às 18 horas. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu nesse fim de semana mais uma edição da tradicional Romaria dos Vicentinos. Foram 3 dias de orações e meditações sobre a missão da Sociedade Vicentina. Veja na reportagem. Peregrinos de várias regiões do país lotaram o centro de eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Aparecida. Os fiéis prestigiaram a 52ª edição da Romaria Nacional dos Vicentinos. Dona Anaíde é de Hortolândia, no interior de São Paulo. Vicentina, há 7 anos, fez questão de estar presente. A gente pega mais amor, né? Eu acho que a gente tem que... É uma incentiva a mais para a gente ficar mais motivado para estar na caminhada, né? Entre as novidades desse ano estão uma réplica do corpo e parte de um fragmento ósseo de São Vicente, relíquia de 1º grau. Eu acho que é um momento muito emocionante, né, para nós vicentinos, para a nossa experiência vivida, porque a história de São Vicente é uma história muito linda, então é muito emocionante, sim, ver essas relíquias. A primeira edição da Romaria de São Vicente foi organizada em 1968. Já a oficialização aconteceu 4 anos depois, em 1972. Desde então, a peregrinação vem crescendo a cada dia. De acordo com a organização, mais de 40 mil pessoas participaram nos 3 dias de Romaria. A peregrinação contou ainda com a presença de Juan Manuel, presidente-geral da Sociedade São Vicente de Paulo. A experiência ha sido emocionante. A experiência foi emocionante. Eu não esperava por esse sentimento que atingiu a mim e toda a equipe internacional que veio experimentar a Romaria. Estou muito contente pela devoção. Tudo chegou profundamente no meu coração. Ha chegado todo muito a meu coração. O padre Thomas, que é o nosso assessor espiritual mundial, ele comanda a nossa família vicentina. Ele, numa conversa comigo em Roma, ele falou que ia encaminhar uma relíquia de São Vicente de Paulo de 1º grau para o Brasil para comemorar os 400 anos da criação dos padres lazaristas. Foi um momento muito grandioso, de muitas experiências, de coisas que a gente vai levar para a nossa vida vicentina e principalmente para a nossa vida religiosa também. Centenas de pessoas participaram da inauguração do mais novo espaço de evangelização da comunidade Canção Nova. Foi no Rio de Janeiro, com momentos de alegria, oração e evangelização. No mês em que a Canção Nova comemora 32 anos de evangelização na Cidade Maravilhosa, a comunidade celebrou o novo endereço da Casa de Missão e da loja Canção Nova. Fiéis da capital fluminense participaram da Santa Missa no novo espaço, no centro da cidade. Estamos com o coração agradecido por cumprir a missão da Canção Nova, que é evangelizar. A missão e o legado que o nosso pai fundador deixou para nós e para a missão do Rio de Janeiro. O evento contou com mais de 700 pessoas ao longo do dia, que tiveram oportunidade de rezar o Terço da Misericórdia, conhecer os produtos de evangelização da Canção Nova e participar de uma sessão de autógrafos. É uma alegria cantar as misericórdias do Senhor neste lugar. Aqui nesse dia em que nós temos a alegria de iniciar um tempo novo da frente de missão da Canção Nova aqui no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe cada um que virá aqui nessa casa. Com entusiasmo, a população acompanhou os momentos de adoração ao Santíssimo. Durante a procissão pela região central, experimentaram momentos de profunda espiritualidade. Esperamos que possamos ter aqui a vinda do Espírito Santo para fortalecer a nossa fé e com todos os segmentos de orientações de caminhada que a Canção Nova nos oferece. Então, uma gratidão a Deus da expansão da Igreja Católica para que possamos, sempre fiéis, renovar
a nossa missão de evangelizadores. E nós todos queremos, de cada vez mais, a Canção Nova crescer, evangelizar mais. E eu agradeço demais a Canção Nova, tudo que ela já fez por mim. Muito obrigada. Salva de palmas para Jesus! Uma das ações na Canção Nova é a promoção da vida e da família. Primeiro lugar, onde se aprende a amar. E defendê-la é um gesto evangelizador. Graças a você, sócio benfeitor, que é família Canção Nova. Estamos com 4% da campanha no projeto Dai-me Almas nesse início de março. E a Canção Nova segue contando com sua participação neste novo mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. O acampamento de oração conduzido pela Fraternidade São João Paulo II reuniu amigos e membros do Instituto de Vida Religiosa no fim de semana. O evento aconteceu na sede da comunidade Canção Nova, no interior de São Paulo. O evento começou com missa e a provocação de Dom José Negri sobre conversão das almas. Construindo caminhos de paz, de harmonia, de bem-estar, animados pelo amor fraterno. O Ministério de Música da Fraternidade São João Paulo II motivou a juventude na Chácara de Santa Cruz. A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi acolhida por uma multidão iluminada. No momento mariano, curas foram profetizadas. Outros estão sentindo palpitações, mas o Senhor também está dando a graça do amor. As pregações do sábado ficaram por conta dos irmãos Barnabé Maria. Quando você deixa de falar mal do teu irmão, é uma experiência com Deus que você faz. E José Maria. Nós precisamos levar essa esperança para esses corações. E de Moisés Rocha. São Bernardo de Claraval chamou esse reino intermediário o reino de Maria. Pode aplaudir. Na Santa Missa, Dom Tiago pediu coragem e ousadia para evangelizar. Mas, acima de tudo, sejam exigentes consigo mesmos. Finalizando o dia, Cassiano Meirelles, Colo de Deus, Flávio Vitor, Fraternidade São João Paulo II, Juninho Casemiro, Ministério Amor e Adoração fizeram uma homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova. No domingo, a última pregação apresentou o tema do encontro, construindo a civilização do amor. Existe um povo que o Senhor te confiou, existe um povo confiado pelo Senhor, a nossa geração, a nós que estamos aqui, que somos geração São João Paulo II. A primeira edição do acampamento deixa um recado para a juventude, inspirada em São João Paulo II, Papa e Santo da Igreja. A fraternidade deve ser guiada pelo amor e a promessa de santidade. Jesus, só em ti. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo e às 10 ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite a você. E você pode rever as reportagens do portal noticias.cançãonova.com. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.